eu vou deixar gravada aqui essa nossa live, né? Do Plantão Tira Dúvidas, né? Para dizer a respeito um pouquinho dos assuntos aí que foram povoados da V3, né? E possível desdobramentos, né? Tem uns alunos que têm falado a respeito de algumas atividades que eles não conseguiram fazer, certo? Atividades que eu estou dizendo para vocês são atividades referentes ao segundo ano de Química, de aprofundamento, ou seja, foram assuntos que, infelizmente, tiveram que sair um pouco do conteúdo de Química, porque vocês sabem, na próxima semana já encerra o terceiro período, e aí nós vamos adentrar ao conteúdo do quarto período, que seria equilíbrio, né? Ainda um pouco de cinética, aí entra equilíbrio, certo? E aí depois já entra eletroquímica para finalizar o conteúdo do segundo ano, certo? Para a gente poder fechar o conteúdo referente ao ano letivo de 2020, né? Que apesar dos seus problemas, né? A gente tem que fechá-lo. E aí, os tópicos pertinentes que foram relacionados à questão dos alunos não entenderem, né? Primeiro, alguns alunos, eles me reportaram isso, foram a questão do mol, o cálculo ΔH, né? Um ΔH mais elaborado, lei de Hess, e também a lei de fator de Van Hoff, certo? Então, esses tópicos aqui, eu já gravei um vídeo, vou deixar ele aí no canal, para aqueles que puderem assistir, quiserem, né? Algumas questões, vou mandar no privado daquelas alunos que me solicitaram essas questões, se não me engano, foi uma atividade que eu passei 201, 202, né? Uma atividade de texto, com umas questões de múltipla escolha. Então, essas atividades eu vou colocar algumas, né, feitas, outros já, não, professor, as questões relacionadas à endotérmica e exotérmica, a gente já fez, né, nós já fizemos. Beleza, ótimo. Então, nós vamos pegar só aquelas atividades de lei de Hess, que é um pouquinho mais complicada, certo? A lei de Hess, ela precisa de mais ou menos umas 3 horas aula para você compreender ela e você prestando atenção. E não é um assunto assim que você consegue pegar rapidamente, porque você trabalha com equações químicas como se fossem equações matemáticas. Aí você tem um pouco mais de manipulação com as equações para você encontrar um valor X. Então, ela torna-se um pouco detalhada, assim, por assim dizer, certo? E também a questão, deixa eu ver aqui, foi lei de Hess, fator de Van Hoff, mol, e alguns calores também, certo? Então, esse assunto, eu vou gravar esse vídeo, né? Vou colocar no site e vou enviar para os alunos, beleza? Primeiro ano, exatamente isso, certo? Segundo ano, desculpa. Já relacionado ao primeiro ano, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da distribuição eletrônica, né? Orbitais 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, né? Distribuição eletrônica nesses orbitais. O que vinha a ser esses orbitais? Os orbitais foram criados dada a impossibilidade de você descobrir onde é que está o elétron, né? Você não tem como fornecer uma energia para o elétron, você vai aqui com o microscópio, né? Passa aqui numa feixe de elétrons, quero saber onde é que esses elétrons estão e para onde eles vão e qual a velocidade deles. Você não consegue. Certo? Porque no momento que você coloca energia para esse elétron, ele já absorve essa energia e pula para outro nível. E aí você não tem como rastrear nem encontrar esse elétron. Então, esse princípio é chamado de princípio da incerteza de Heisenberg. Certo? Heisenberg, ele postulou isso, né? Alguns outros cientistas queriam quebrar, que na verdade já se sabia desde o início, né? O momento do átomo e do elétron e a questão da posição, que era possível descobrir, né? Bastava você focar lá na origem, mas enfim, não conseguiram até hoje quebrar esse princípio, que é um princípio quase que filosófico da coisa, por assim dizer, certo? Então, baseado nesse princípio que a gente não consegue encontrar o elétron. E também o elétron, ele tem duas características, né? Ele é partícula, é uma parte pequena, e também a onda, né? Ele tem aquele movimento ondulatório. Então, como ele tem duas características de partícula e de onda, né? Porque na natureza, na física clássica, partícula é partícula, onda é onda, né? Por exemplo, o atrito entre partículas, onda do mar, onda eletromagnética, onda sonora. Então, não tinha como dizer que onda e partícula era a mesma coisa. Então, o elétron, ele quebrou com esse paradigma, né? E eis que hoje ele é dual, certo? Então, baseado nisso, foram criados, né, o Schrödinger, né, que era um grande físico e matemático.
ele criou, né, os orbitais através da mecânica quântica, né, da função de probabilidade. Então, você não trabalha com certeza na mecânica quântica, você trabalha com probabilidade. Então, o que vinha a ser essa probabilidade? É uma possibilidade de eu achar o elétron em determinado lugar, como eu já falei para vocês anteriormente nas aulas passadas, né? Eu digo assim, olha, eu tenho um aluno, eu quero saber onde é que ele está. Esse aluno é da turma da administração 101, por exemplo, só para dar um exemplo, pode ser qualquer turma. Pode ser 101, 102, 103, 104, pode ser terceiro ano, segundo ano. Só peguei a 101 logo, a primeira turma, né? Administração. Então, você pode pegar, né, durante a semana, digamos, fora a pandemia, o aluno de segunda a sexta, né, ele pode ter uma alta probabilidade de estar no IEMA, isso ele não adoecer, né, mas digamos que ele esteja bem. Então, a grande probabilidade dele estar no IEMA. Então, ali é um grande orbital, certo? Outra probabilidade é onde ele vai estar mais ainda, certo? Então, esse orbital ele vai ter mais ênfase nesse ponto. Aonde? Na turma 101. Mas não se, ali vai ter uma alta densidade de probabilidade de encontrar esse aluno da 101 na sala dele, né? Mas depende do fator tempo, olha só. Então, ele pode estar lá, né? Ninguém garante que ele esteja lá, mas ele pode estar na biblioteca, ele pode estar no refeitório, ele pode estar na porta do corredor, estar falando com a gestora, ele pode estar indo falar com a sala dos professores, chamar um professor, pode ir ao banheiro, ele pode se encontrar na porta da escola, pode estar num evento, na quadra, pode estar olhando, pode estar em vários lugares nesse setor do IEMA, tá entendendo? Inclusive quebrar a regra e estar fora, né? Pular o muro e estar fora. Aí também abre essa possibilidade. Você veja então que a física quântica ela abre para absurdos, né? Você não tem como dizer onde é o elétron está. Você tem probabilidade de ele se encontrar ali de acordo com a energia dele. Então essas probabilidades elas formam um gráfico, né? E esses gráficos são chamados de orbitais. E aí nós temos o orbital S, que é um formato esfero, né? O orbital P, duplo haltéreozinho, né? O orbital D é como se fosse um quadrado com um ovoide dentro, né? E o F aí vai, né? Hoje nós temos aí até o ABCF, S, P, D, F, G, H e I, se não me engano, certo? Só que a gente consegue na prática, né? Até o F aí, encontrar elétrons, né? Distribuído, né? Pegando um elemento químico e distribuir, né? Você sabe que o elemento químico, como é que eu faço a distribuição desses elétrons? Se ele tem tantos prótons, né? Estado neutro, a gente diz que ele também tem tantos elétrons. Então, tem essa questão também da mecânica quântica, do átomo, né? Então, aí você tem um orbital atômico relacionado com a questão do, né, do formato de energia. Eu vou pegar aqui para vocês, eu vou compartilhar um pouco aqui da minha tela, né? Vou fechar um pouquinho aqui a minha tela e procurar aqui o arquivo para mostrar para vocês. Deixa eu olhar aqui. Agora não estou conseguindo fazer a questão da minimização. Mas nós temos lá, nós temos os orbitais que vocês já acompanharam, né? Ele vem de cima para baixo, né? Nível de energia, certo? Vem de cima para baixo. E aí vem por letras. Então você vai distribuindo como? Paralelamente esse diagrama de orbitais, paralelamente, né? Distribui aqui, eu vou distribuindo todos esses que estão paralelos aqui. Terminei aqui, eu passo paralelamente essa outra linha aqui e distribuo esse. Então eu vou como se riscando eles paralelamente, como se eu pegasse uma régua e riscando paralelamente. Onde fosse pegando paralelamente essas réguas, seriam os orbitais que eles iriam passar, certo? E aí você consegue distribuir os elétrons, né, tranquilamente, beleza? E aí nós vamos também gravar outro vídeo relacionado a essa questão da distribuição eletrônica. Eu já botei lá, né, no mapa da semana que vem, mas vamos ainda gravar outras aulas para alunos. O aluno tem que se interessar. O primeiro passo é isso que eu já falei para vocês. Sei que a situação ela requer um pouco mais de atenção, né, devido a situação que se torna, né, a internet é uma coisa chata, ninguém gosta de estudar pela internet, isso é fato, né? Nem os professores, nem os alunos gostam.
né? Mas nós temos que superar esse chato e entender que é uma obrigação nova, né? Antes, se a gente não tivéssemos em casa, nós estaríamos na escola, né? Em horários definidos, com aulas definidas, lógico, teria todo aquele carinho de todo mundo estar junto, né? Um momento de descontração, de conversa, mas nós estaremos também com um roteiro bem pesado de atividade, de aula, toda segunda-feira, obrigatoriamente provas. Então, hoje você tem uma maleabilidade, você pode fazer a prova segunda, você pode fazer a prova terça, você pode fazer a prova quarta, você pode fazer a prova quinta, você pode fazer a prova em qualquer momento, não é isso? Bastando você querer fazer essa prova, certo? E com relação também à questão da tabela periódica, nós também temos a seguinte divisão, né? Quando você vê a tabela periódica, né, aquele quadradinho com 105 elementos químicos, você vê que parece um calendário, né? Quando você vai ver um calendário, como é que você olha? Segunda-feira. Não, tem, qual é? É sábado, domingo, né? Nessas primeiras colunas aqui, chamadas de colunas verticais, que ela é assim, né? Coluna vertical. Então, olha lá. Puxa, que dia vai sair na próxima segunda-feira? Então, tu vai lá na coluna segunda-feira, né? E vê, poxa, eu tô aqui no tal dia. Então, abaixo dele é o próximo dia. Então, a próxima segunda-feira vai ser dia 20 e pouco. Então, você consegue localizar através desse sistema de colunas, né? E linhas. Então, um calendário ele é distribuído em tabelas. A tabela periódica, pelo nome já está dizendo, né? Ela é distribuída como se fosse uma tabela. Ela tem colunas, lembra a tua coluna vertical da tua costa, né? Que aí representa as famílias. E o que são famílias na tabela periódica? São famílias, são grupamentos de elementos químicos que possuem a mesma característica, as mesmas características, ou características semelhantes. Por exemplo, a família dos metais, todos são metais. A família dos metais alcalinos terrosos, todos também têm essa característica. A família dos gases nobres, todos são gases, todos são nobres. Entendeu? Então, eles têm características semelhantes quando eles pertencem à mesma família, à mesma coluna. E aí eu tenho o período. O período ele vai me dizer quantas camadas aquele elemento tem. Basicamente é isso. Por exemplo, o primeiro período só tem uma camada, todos os elementos que encontram no primeiro período, que é o hidrogênio numa ponta e o hélio. E aí você parte para o segundo período, ele vai ter duas camadas. E aí depois 3 camadas, 4 camadas e por último até o sétimo período, que são os elementos que têm muito próximos, então possivelmente eles vão ter muitos elétrons. E esse fato de ele ter muitos elétrons, eles vão ter que ser distribuídos ao longo daquele diagramazinho, né, chamado de diagrama Linus-Pauling, né? E aí, com certeza, ele vai parar lá no sétimo período. Então, a tabela periódica está toda distribuída desta forma. Colunas, que são famílias, que são elementos que possuem características semelhantes, porém não são iguais, né? Por exemplo, na sua família, você pode ter traços seu, você pode ter traços de seu pai, né? Seus irmãos também são parecidos com você, pode ser ou não, né? Mas você, pelo menos, tem alguma coisa em comum. Pelo menos o sobrenome vocês têm que ter em comum, né? Mas pode ser que não tenha, tem uma parte do sobrenome, não tenha sobrenome, né? Mas também pode ser família. Então, família, na verdade, é um agrupamento de pessoas que têm um laço de consanguinidade. Pode ser pessoas adotadas? Pode. O hidrogênio, como eu falei, ele está na família dos metais, mas ele não tem características metálicas, certo? Há teorias que o elemento hidrogênio, em outros planetas onde as condições de pressão, temperatura são absurdas, ele se transforma em um tipo metálico, certo? Olha só, né? A astronomia ajudando um pouco a química, né? Então, em outros planetas ele pode sim ser considerado um metal. O certo é que ele está na família dos metais, porque ele só tem um elétron na camada de valência. Então, todos os elementos da família 1A só tem um elétron na camada de valência e foram assim classificados com metais alcalinos, beleza? Aí nós temos a outra família, que é a família dos... Boa tarde, Eduardo. Eduardo Silva. Tá me ouvindo, Eduardo? Eduardo, eu estou falando aqui um pouquinho essa questão da tabela periódica.
Eu estou falando aqui um pouquinho da questão da tabela periódica. Tu é de qual turma? É primeiro ou segundo ano? Primeiro ano, turma 104. 104, mineração. Beleza. Então, nós estamos falando um pouquinho da questão da tabela periódica. Tu conseguiste pegar esse assunto? Teve alguma dificuldade relacionada a ele? Não muito. Não muito, né? Sabe que a tabela, ela o nome já está dizendo, é uma tabela, ela é composta de colunas, né? 1 a 18, são 18 colunas que são representadas por família. Então, essas famílias, elas têm características, os elementos que estão nessa família, nesta coluna, por exemplo, a primeira coluna da tabela periódica, os metais alcalinos. Então, todos eles têm a característica de ser metal, né? E a segunda, metais alcalinos terrosos, a família 13, a família do boro, a família 14, do carbono, a família 15, e aí vai, certo? E aí nós temos as linhas, né? Chamada de linha horizontal. Horizontal é o horizonte, né? Como se fosse aqui no meu protetor de tela, né? O horizonte. Então, o horizonte é na horizontal, né? Vertical é em pé, de cima para baixo, horizontal é de um lado para o outro. Então, esses períodos, eles são chamados de períodos que eles vão conter a questão de quantas camadas esse elemento tem. Por exemplo, o elemento da família 1, do primeiro período, todos eles possuem só uma camada. Os elementos da família 2 só tem 2 camadas. E assim vai. 3, 4, 5, 6, 7. Chegando na sétima, aí você tem elementos que têm uma alta quantidade de elétrons, né? E aí você vai ter uma grande quantidade para você distribuir esses elétrons lá no orbital. Consequentemente, esses elementos vão ser 7 camadas. E aí nós temos característica dos elementos da tabela periódica. Metal, né? Quais são as características que eles possuem? Os metais, não te lembra? Os metais, o que eles têm? Os metais eles têm características. Quais? Eles conduzem eletricidade, eles são maleáveis, ou seja, eu consigo fazer formas variadas com esse metal, certo? Deixa eu ver aqui. Tá cortando a minha voz? Agora, eu não sei se é internet ou se é o... Deixa eu até cortar aqui um pouco, desligar aqui a Wi-Fi do celular para ver se ele melhora. Desliguei aqui o Wi-Fi do celular. Ver se melhora. Pois é, realmente essa questão de internet, às vezes, ela atrapalha um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho mais devagar para ver se não minimiza esse corte dessa internet. Então, os metais, eles conduzem eletricidade, é uma grande característica deles, né? Você tem aí 2 famílias metálicas, que é a família 1 e a família 2. Quando eu digo família, é vertical, 1 e 2. Passando da 3 até a 9, né? Até a 9 não, até a 9, 10, 11, até a 12. Da 9 até a 12, você só tem metal. Mas só que esses metais a gente não estuda. Mas por que, professor, que a gente não estuda esses metais? Porque eles são chamados elementos do bloco B. São elementos que não vão parar em P, vão parar em D. Então, esses elementos eles têm complexidades maiores do que os elementos da família A, que a gente chama os elementos da família que terminam em S e P. Então, quais são os elementos que a gente estuda? Os elementos que terminam em S e P. A família 1, a família 2, aí tu tem um saldo só de elementos que você não estuda. 90% da tabela periódica praticamente, 90 não, 60, 70% da tabela periódica é só elementos do bloco D, que a gente não estuda, estuda na universidade. E aí tu vem para a família 13, 14, 15, 16, 17 dos halogênios, né, dos formadores de sais, e por último a família 18, que é a família dos gases nobres. Que eles têm esse nome, Eduardo, porque eles não se misturam com outros elementos químicos. Mas como assim? Por que eles não se misturam com os outros elementos químicos? Porque eles são estáveis. Então, o elemento químico, quando ele é estável, ele não precisa fazer ligação com outra, que é o assunto do quarto período. O assunto do quarto período nós vamos trabalhar com ligações químicas, certo? E nós vamos trabalhar também com funções inorgânicas. Aí vocês vão saber o que é um ácido, o que é uma base. Por exemplo, chegar no laboratório de química,
Aí eu digo assim, gente, peguem para mim lá o ácido clorídrico. Aí, pô, ácido clorídrico, aí vou lá, né? HCl, aí vou lá e pego. Gente, pega o ácido acético. Vocês vão lá e pegam. Pega lá uma base para mim. Aí vocês vão saber o que é uma base. Qual base, professor? Essa daqui, NaOH, KOH2, né? Hidróxido de cálcio 2, né? Hidróxido de magnésio 2. E aí a gente vai trabalhar justamente com isso. Nós vamos aprender no quarto período a dar nome às substâncias, certo? Nós vamos aprender a dar nome às substâncias. Aí sim, o aluno vai ver aquele nome lázinho enjoado, ele vai dizer, eu sei por que esse nome é assim, isso aqui é um ácido. Isso aqui eu sei o que é isso aqui é uma base. Olha, mamãe, essa substância aqui ela é classificada como um ácido, como uma base. Mamãe, esse aqui na cozinha, o nome dele é cloreto de sódio, é um sal. Esse aqui que a senhora está tomando, sal de Andros, ele é característica disso aqui. Então, vocês vão aprender, de fato, a dar nome às substâncias inorgânicas, certo? Ácido, base, sal, óxido, por exemplo, água. Né? Você não vai ter aquela questão de dizer assim, me dê um copo de dióxido de hidrogênio. Óxido de hidrogênio? Isso aí eu não tenho na minha casa, não. Podia até fazer uma pegadinha. Rapaz, eu quero 1 litro de óxido de hidrogênio. Já pensou se alguém botasse assim numa como é que eu digo? Uma gincana? Tragam aqui 1 litro de óxido de hidrogênio. Óxido de hidrogênio? Nunca ouvi falar. Óxido de hidrogênio é água. Óxido, oxigênio, de hidrogênio H2O. Então aí você vai aprender a dar nome de fato às substâncias, aí você não vai ficar mais, né, olhando só o nome assim, poxa, eu não sei o que é isso. Aí tem lá numa questão, olha, dado a substância química ácido sulfato de sódio pentaidratado. O que, rapaz? Não sei o que é isso, não. Aí você vai saber, isso aqui, sulfato, meu professor me ensinou que é um sal, certo? E aí vocês vão aprender a função de cada um, para que ele serve, a importância. Vai saber, por exemplo, que um ácido ele neutraliza uma base. Então, quando você está com problema de indigestão, com estômago ruim, você toma uma base. Não qualquer base, não é isso? Não vou tomar uma soda cáustica, que é uma base, né, que a gente vai aprender. A gente vai tomar uma outra base, leite de magnésio, que é o hidróxido de alumínio. Então, é importante realmente por causa disso. E também a questão da tabela periódica, né? Metais, como eu falei para vocês, as características. Conduz eletricidade, conduz calor. Por isso que quando você bota uma água quente num copo, o copo fica quente rápido, porque ele conduz esse calor rápido. E da mesma forma que ele conduz esse calor rápido, ele também dissipa, ele perde. Certo? Diferente, por exemplo, de uma panela de barro, né? Qual é a diferença? As pessoas podem pensar assim, qual é a diferença de você deixar uma comida numa panela de alumínio, uma panela de barro? Gosto, calor sim. Isso a gente poderia falar. Sabor, não sei, né? Mas calor sim, porque a panela de alumínio, como ela absorve esse calor rápido, é um metal, ele absorve esse calor rápido, ele também perde rápido. Ó. E já uma panela de barro, ela absorve lentamente esse calor, né? E, consequentemente, ela perde lentamente. Então, você tem uma panela de barro, esse alimento ele vai passar mais tempo quente do que na panela de alumínio. Então, o metal tem essa característica. Eles absorvem calor rápido e perdem calor rápido também. Conduz eletricidade, possui um brilho característico, os metais, certo? Por exemplo, você vai numa Ilha Motocentro, comprar uma moto. Então, lá eles perguntam para você, você quer pintura sólida ou você quer pintura metálica? Então, eu quero uma pintura metálica, ela vai sair mais caro. Por quê? Porque a pintura sólida é fosco, né? É aquele branco gelo. E já o branco metálico é aquele branco mais brilhoso. Então, ele tem um tratamento com metal, por isso a pintura vai ser chamada de metálica. Aquele vermelhão bonitão, cheio de pontinhos de prata dentro, ali é uma pintura metálica. Aquele vermelho mesmo daquela moto antiga, é um vermelho sólido, uma pintura sólida, que é mais barato. Então, os metais têm essas características. Tem um nome também que a gente lhe chama de dúctil. Algumas pessoas falam, o que viria a ser dúctil? Dúctil é quando o elemento
químico ele tem uma capacidade de virar fios e cabos, né? Ductibilidade é uma capacidade de virar fio e cabo. O ouro você consegue puxar ele, tracionar ele, ele fica mais fino do que um fio de cabelo e não quebra. Então o ouro é utilizado muito aonde? Na eletrônica. Se você pegar um outro elemento químico, você não vai conseguir fazer o que o ouro faz, que é fazer uns fios bem pequenininhos. Então ele é um metal que não é o metal da família A, é a família do bloco B, que a gente não estuda, e ele possui essa ductibilidade altíssima, né? Conduz eletricidade muito bem, né? E tem essas características, né, dos metais. Usar metais, basta tu lembrar que se há na língua portuguesa significa não. Então, tudo que o metal tem, usar metais não tem. Então, a metal não conduz eletricidade, não forma fios e cabos, não possui brilho metálico, né? Exceto alguns elementos químicos que formam substâncias específicas. Por exemplo, grafite. Alguém poderia chegar assim, professor, mas o grafite, daquela pontinha, professor, do lápis que escreve, ele é feito de grafite. Sim, é feito de grafite. Só que se a pessoa pegar um grafite desse, professor, e botar um colega meu foi lá e pegou uma ponta de lápis e colocou dentro da tomada e levou um choque, professor. Por que que aconteceu? Porque o grafite é feito de carbono e carbono não é um metal. E aí? Acabamos de falar que os metais conduzem eletricidade e os ametais não. Mas o carbono não é um metal e conduz eletricidade. Aí entra outras questões relacionadas da química. Que o grafite, na verdade, ele tem uma estrutura que os elétrons eles ficam se modificando. O carbono em si, ele não conduz eletricidade, certo? Na estrutura, por exemplo, de madeira seca, ela não vai conduzir eletricidade, né? Você passa lá no portão, né, de madeira, você não vai conduzir eletricidade, porque vai conduzir um portão de alumínio, não é isso? Um portão de ferro. Então, aí já é uma característica da substância que a gente estuda em alotropia, certo? Alotropia, a gente vê isso aí. Beleza? E deixa eu ver outra coisa, a questão também, semimetais, né? Alguém poderia perguntar sobre a questão dos semimetais. O que seria semimetais na tabela periódica? Os semimetais são elementos que têm características metálicas, porém essa característica dele é muito pouca. Então ele precisa de uma outra substância para ele ficar mais metálico. Por exemplo, os circuitos eletrônicos, o chip do celular, o circuito de um celular, eles todos são feitos de silícios, que é um semimetal. Então ele conduz eletricidade? Conduz, mas bem, não. Entendeu? Ele não vai conduzir bem, né? Na tomada, quando você bota lá, é 220. Mas quando esse 220 passa pelo teu celular, ele passa pelo circuito, não 220. Ele vai se distribuindo, né? O display é 9 volts, os botões lá é 2 volts. Então ele vai se distribuindo de acordo com esses semimetais. Beleza? E aí, Eduardo, já entreguei também para a gestora a questão do projeto da Olimpíada. Então, todos esses conhecimentos de química que vocês estão recebendo, embora de uma forma remota, né, nós vamos fazer uma Olimpíada, né, que aí nós vamos premiar os alunos com medalhas do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Na plataforma Kahoot, que eu acho que alguns de vocês ainda não trabalharam. Segundo ano e terceiro ano já trabalharam ano passado comigo, que foi um projeto também de medalhas, né? E aí a gente vai dar umas premiações também para incentivar os alunos a poder estudar, né? Porque, infelizmente, tudo está sendo online, isso é chato. Muitas das vezes você pega um edital de uma competição e aí aquilo é cheio de letrinhas pequenininhas. Eu sei, concordo com vocês que dá preguiça danada de ler todo aquele texto, mas, como eu digo mais, né, é necessário que a gente participe. Eu tenho pós-graduações que estou estudando à distância, certo? Às vezes se torna maçante, mas eu não gosto de usar essa palavra novo normal, mas eu digo assim, é uma situação nova, né? E pode ser que é uma situação velha, embora já tiveram outras situações dessas parecidas no mundo, mas é uma situação que requer atitudes diferentes, no mínimo atitudes novas também, né? A postura de aprender pela internet, que nós não éramos muito acostumados, né? E que não se sabe também como é que vai ser o desenrolar da história a partir de agora, né? De 2021 para frente. Ninguém sabe como que vai ser. A gente espera que o ano ele seja muito melhor,
né? Apesar desse vírus ele contrariar a lógica, né? Porque sabe que eu falei para vocês, a química é uma ciência, ela está baseada na lógica e na razão. Então, por exemplo, se a temperatura caiu, né? Se a temperatura caiu, por exemplo, estava a 30 graus, a temperatura caiu para 20, né? Tem certos ventos, há uma formação de nuvem, então você já sabe pela lógica que vai chover, né? Então a ciência ela é toda programada em lógica, né? A lógica ela foi inventada pelo homem, né? De uma forma de você compreender uma coisa de um jeito que você usa inteligência, né? O avião voa, por quê? Porque o avião tem umas asas, tem uma turbina, ele passa pelo ar, faz um arrasto dele e ele acaba subindo, né? Isso aí é uma coisa lógica, né? Agora é difícil você pegar uma cadeira, essa cadeira vai voar, e pega a cadeira vai sair voando totalmente. Isso aí foge da lógica, entendeu? Foge da lógica que a gente conhece. Mas nem tudo também necessariamente tem que andar na lógica, certo? Por exemplo, esse vírus ele foge um pouco da lógica. Aí, às vezes tem pessoas que estão novas e pegam e não sentem nada, às vezes tem pessoas idosas que pegam e acabam tendo complicações até vezes a morte. Às vezes pessoas idosas pegam, não sentem nada e às vezes pessoas novas pegam e acabam falecendo. Então esse vírus ele contraria um pouquinho a lógica, né? Mas a gente tem que ir se acostumando um pouquinho, né, que a questão do ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é exatamente isso, só que tem aula presenciais. Você tem aula presenciais, você vai para a sua escola, mas com todos aqueles protocolos rígidos, né? Máscara, álcool em gel, afastamento, nada de aglomeração, né? Praticamente impossível, né? Da nossa natureza, né? Do brasileiro. E depois que você vai para casa, você estuda online. Aquelas pessoas que não foram na escola, eles vão estudar online. Aí, quando for a outra semana, eles vão presencial. Então, essa modalidade, a questão que eu acho, se volta às aulas, eu acho difícil. Porque esse ano, na verdade, ele já foi totalmente comprometido devido a essa pandemia, né? Eu não sei se tu tens acompanhado, por isso que também é bom a gente estar antenado, né, com a internet, né? Hoje, eu acho que amanhã eu sou obrigado a estar conectado à internet, obrigado. Às vezes me dá vontade de não olhar celular, passar um dia. Talvez domingo eu faça isso, não olhe, passe um dia sem olhar celular, mas é quase impossível, né? Então, esse ano eu acho difícil. Não sei se tu acompanhou uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que eles colocaram que eles abriram a possibilidade, foi o que eu li mais ou menos, né? Eles não estão dizendo que vai assim, olha, Eduardo, daqui esse ano e o outro não vai ter aula mais presencial, nós vamos ficar o tempo todo enclausurado em casa assistindo aula pela internet. Eles abriram a possibilidade de que as aulas remotas, os ensinos não presenciais sejam feitos até dia 31 de dezembro do ano que vem. Olha só. Então, isso aí, se tu quiseres dar uma lida mais, tu dá uma pesquisada na internet, tu bota lá CNE, resolução. E aí eles vão dar essa resolução. Não significa que no próximo ano não vai ter aula, mas abre a possibilidade. Se eles abriram esse CNT, então eu, no mínimo, estranho, né? Porque muitas pessoas estão pensando assim, na virada do ano, vamos tocar foguete, todo mundo joga a máscara fora, ninguém vai usar álcool em gel, só para acender churrasco. Não, né? Você vê que pararam um pouquinho dessa questão de vacina. A Rússia disse que ia imunizar as pessoas em massa em outubro. Calou, a Rússia parou de falar algo nas mídias, né? O laboratório Johnson, o laboratório chinês, a Sinovac, a Johnson Johnson, a Pfizer, todos esses laboratórios que nós temos aí mais ou menos 102 tipos de vacina, eles pararam de falar. Então, talvez dê algum problema que eles ainda não resolveram. Por exemplo, o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, já tentaram fazer vacina para ele? Já, diversas vezes. Mas passa na primeira fase, ok. Passa na segunda fase, ok. Quando chega na bendita terceira fase, que é uma testagem em massa, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, aí falha com um, falha com dois, falha com três. E aí essas falhas elas não são
toleráveis, né? Então, por isso que não há uma vacina eficaz contra o vírus da AIDS, embora já existem tratamentos capazes de erradicar o vírus da AIDS, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa tem AIDS, ele toma um coquetel, né, e o vírus fica zerado do corpo, ele se esconde na medula óssea da pessoa, e a pessoa faz o exame de sangue, dá lá negativo. Diz que ele não tem AIDS, embora ele já tenha registros que tenha o vírus da AIDS. Então, teoricamente, ele é portador do vírus da AIDS, entendeu? Então, as vacinas sempre param na etapa 3. E muitas dessas daí, a chinesa, a americana, a da Rússia, né, que todo mundo estava olhando com, né, pararam um pouco, né? Temos aí as eleições, quem sabe as eleições americanas, norte-americanas, elas aceleram esse processo, que é o único modo do Trump se eleger em novembro, por exemplo, ele fizer antes das eleições, ele fizer uma vacinação de metade da população dos Estados Unidos, né? Aí, teoricamente, ele conseguiria vencer, né? Então, aí você vê que a ciência ela não é algo isolado, é uma ciência, ela está intricada com a política, com a religião, né? Com diversos setores da sociedade, né? Ela está enraizada junto com tudo isso, né? Ela não está lá isolada, né? Vamos esperar a ciência resolver esse nosso problema. Ela não vai resolver. Então, isso é importante vocês, estudantes, vocês lerem, Eduardo, a questão dessas resoluções e refletirem isso, né? Chegar a conversar com o líder de vocês para saber até que ponto isso aí vai dar, né? Essa questão da resolução. Porque isso põe medo a gente. Para vocês, muito mais. Porque vocês eram acostumados a estar em sala de aula. Eu vejo aluno da 103, com o qual eu sou tutor, que eles reclamam, professor, eu já quero voltar para minha sala de aula, com toda a razão. Eu também queria voltar para minha sala. Por quê? Porque passando de segunda a sexta, encerrava meu trabalho, sábado, domingo, eu estava tranquilo na minha casa, né? Às vezes, sempre tinha um aluno ali que me chamava, tal, eu respondia tranquilamente. Eu sou professor que eu não, dificilmente eu deixo de responder algum aluno. Me chamou, eu respondo. Às vezes, eu tenho ex-alunos que me chamam, que já estão na faculdade, me chamam. Professor, eu não consigo responder essa questão, o senhor consegue responder para mim? Eu vou lá, vamos lá. Tento ajudar ele, ele responde, entendeu? Então, essa é a grande questão. Por que eles lançaram esse... Eu ainda vou ler esse CNT, saindo aqui do coisa, eu ainda vou ler a respeito dessa resolução, porque bota medo na gente, né? Porque, poxa, se eles botaram uma... Para que eles colocaram uma resolução até 31 de dezembro de 2021? Né? Para quê? Será que essa pandemia vai perdurar? Porque você sabe que um vírus, o que acontece com o vírus? Ele é chamado, aí entra a biologia, ele é um retrovírus, esse vírus do coronavírus 2. Ele é um retrovírus. O que significa um retrovírus? É um vírus que ele só é produzido um material genético chamado de RNA. Tem vírus ADN vírus, né? E que é o vírus que ele tem um pedaço de DNA com uma molécula química, que tem todas as instruções, e tem um retrovírus. Certo? Retrovírus é o vírus que é só um pedaço de RNA. Nós temos DNA e RNA. RNA é o RNA mensageiro que vai transmitir informações. O DNA já é estrutura genética hereditária, né? Então, o que acontece? O RNA ele é altamente mutável. É como o vírus da AIDS, altamente mutável. Então, às vezes, você tem uma vacina para um vírus, só que esse vírus já não existe mais. Ele já morreu e já existem outros vírus diferentes da AIDS, né? Então, esse vírus do coronavírus, ele já tem, se não me engano, 6 mutações no Brasil. E lá fora tem um monte de outras mutações. Então, se você fizer uma vacina única, não significa que vai dar para todas as variações, não. Então, eles têm que pegar a maioria desses vírus. Olha como é complicado. Eles pegam a maioria desses vírus, né? Esse aqui é um tipo, esse aqui é outro tipo, esse aqui é um tipo, esse aqui é um tipo. Eles pegam todos esses tipos e tentam fazer uma vacina para derrubar eles todos. Aí, então, a vacina é um coquetel de todos esses vírus que existem. Eu acho também que essa questão do vírus, esse vírus ele vai ficar por aí. Por exemplo, o HN1. O HN1 ele convive com a gente. Todo ano você tem que tomar a vacina da HN1. Se você não tomar, você corre o risco de pegar. Embora o HN1 ele é um vírus que ele não pega com tanta facilidade como o coronavírus. O coronavírus se espalha muito rápido. E o HN1, eu me lembro que tinha casos aqui em 2009 no Brasil, tinha no Maranhão, tinha em São Luís, só que não pegava. Eu tinha muito medo da minha esposa, que ela estava gestante.
e aí a gestante tinha um complemento, porque a gestante ela tem um feto que carrega o feto, ele pressiona o pulmão da mulher. Então, de certa forma, a mulher respira com dificuldade. Então, como era um vírus respiratório, ele atacava o sistema de respiratório, já estava impressionado pela barriga. Então, mais o vírus atacando o pulmão, a pessoa tinha uma chance muito maior de morrer. Então, as grávidas tinham um cuidado excessivo com relação a isso, né? Então, agora nenhum a gente convive com ele, né? Então, esse daí, ele provavelmente ele vai ficar aí, né, nos assustando por um bom tempo. Quem pegou, pode pegar, ninguém sabe, né? Alguns já houve casos que pessoas pegaram. Até quando essa imunidade vai perdurar, não é isso? As pessoas perguntam. Ah, a pessoa pegou o coronavírus lá em março, hoje são outubro. Será que se ela for exposta ao coronavírus de novo, né? Será que ela vai pegar? Ninguém sabe, né? A ciência ela tá evoluindo nesse exato momento, né? Vocês estão vendo os acontecimentos em momento instantâneo, né? Em real tempo, em tempo real. Você está olhando as coisas que estão acontecendo. As pesquisas elas estão sendo feitas no momento que está acontecendo a coisa. Epa, aconteceu isso? Ah, escreve aí. Eita, aconteceu aquilo de novo. Está acontecendo. Então, as pesquisas relacionadas ao coronavírus estão sendo escritas neste exato momento. Já peguei alguns textos, alguns arquivos relacionados ao coronavírus, né? Então, todos são deste ano. Tem alguns dos anos passados, porque esse corona ele não é um vírus novo. Ele já foi relatado aí desde 95, se eu não me engano. Há casos desse coronavírus. Tinha o coronavírus 1 e o coronavírus 2, né? Então, existem outros piores também, né? Tem esta questão que ninguém quer falar. Existem outros tipos de coronavírus piores que ainda não, graças a Deus, eles não causaram surtos epidêmicos. Endêmicos, sim, né? Em algumas regiões da África, eu tenho o coronavírus 3, né? Que ele é chamado de Nipah. Ele é um vírus extremamente agressivo. Ele tem uma letalidade de 85%. Então, se 100 pessoas pegarem o Nipah, 85 morrem. Se as 15 que sobreviverem, elas vão ter sequelas. Pode ter surdez, pode ter problema neurológico. Então, ele é um vírus extremamente agressivo, que está aí faz desde 2003, se eu não me engano. Então, são vírus bem potentes que estão aí, né? Tudo isso é culpa de quem? Do homem. O homem joga uma lata fora na rua, joga um saco plástico na rua, né? O homem vai desmatando cada vez mais área para moradia. Então, tudo essa questão de destruição do planeta, quem sofre somos só nós, né? Nós somos os únicos animais que destruímos o lugar onde a gente mora. Você não vê nenhum animal faz isso. Nenhum animal. Pode pegar qualquer animal. Cavalo, porco, galinha, rinoceronte, baleia, répteis, crocodilo. Pode pegar qualquer um desses daí, você vai ver que nenhum desses daí ele vai ter uma capacidade destrutiva do ambiente. O homem é o único que tem esse dom, essa maldição de causar destruição e morte, né? Os outros animais eles matam. Só que eles matam para comer, para saciar. Nunca matam por esporte, por prazer, por ódio. Então, o homem ele tem essa mão assim como se fosse um mensageiro da morte. Ele vai destruindo. E essa destruição ela vai ocasionando diversos problemas, né? Tem um filme aí chamado Divina Comédia, não. Uma Verdade Inconveniente, né, do Al Gore, que ele fala, né, que os lugares quando você vai tirando, desmatando, vai surgindo novos tipos de vírus. Então, a tendência é que esse seja só um dos outros que já possuem. Por exemplo, o ebola. O ebola vira e torna, ele tem surtos na África, né? Foi um vírus que foi descoberto perto do rio chamado Rio Ebola. Então, é uma febre hemorrágica. A pessoa dá uma febre e começa a ter hemorragia, sangrar pelo corpo todo. E aí, fatalmente, acontece a pessoa morrer. Então, só que ele é um vírus que ele não é tão contagioso como o corona. Então, o ebola, o que acontece? A pessoa só vai pegar ele se você tiver um contato com o morto, né? Então, ele é mais controlável, né? Eu me lembro que eu assisti com apreensão um avião decolando da África e pousando nos Estados Unidos, né? Com uma pessoa que estava com ebola. Eu falei, rapaz, esses caras são doidos.
O cara levar um cara que tem ebola para os Estados Unidos, se esse vírus se solta ali, isso não vai dar coisa que preste. Eu pensei comigo, né? Quer dizer, se eu fosse um presidente, tivesse um caso de um vírus altamente mortal e altamente destrutivo, eu não levaria esse cidadão para o meu país, não. Eu ia fazer um centro de tratamento lá onde esse local, montava uma base lá, e botava o pessoal, mas mesmo assim era perigoso essas pessoas retornarem com o vírus. Então é bem complicado. Eles optaram por trazer essa pessoa. E essa pessoa veio, muitas pessoas tiveram cuidado com ele, e eis que uma enfermeira se contaminou, olha só. E aí o que aconteceu? Né? Teve alguns casos, né, mas eles conseguiram controlar a questão do ebola. Porque se esse bicho se solta nos Estados Unidos, meu amigo, ia varrer a terra, né? Só que existem outros medicamentos que já conseguem. Eu vi reportagem, por exemplo, de pessoas falando relacionada à questão do ebola, né? Tem o Remdesivir. O Remdesivir ele é utilizado para retrovírus, né? Que são vírus potentes, vírus mutagênicos, né? São vírus que se escondem, né? Eles estão aqui, eles se mudam, vira outro. Você está caçando esse aqui, ele já virou outro. E aí você vai procurar aquele, ele já se transformou em outro. Então, eles se modificam muito rápido. Então, o Remdesivir foi um medicamento capaz de deter o ebola, né? Então, as pessoas já não estão morrendo. Assim como as pessoas já não estão morrendo de coronavírus. Existem pessoas que estão morrendo de coronavírus? Existe. Né? Mas há de ver qual é o contexto que essas pessoas estão morrendo. Aí entra a importância da ciência. Porque a ciência ela não é só conteudista. As pessoas podem até pensar assim, mas nós não estamos falando de química. Não, nós estamos falando de química, sim. O Enem, ele trata exatamente disso. O Enem, a questão do Enem é exatamente disso. É a contextualização da sociedade, né, que você vai fazer uma prova que tem conteúdo de química. Então, aí nós entramos com vacinas, medicamentos, compostos químicos, né, que depois eu ainda vou fazer, né, eu estou um pouco aqui apertado com algumas coisas, TCC, Olimpíada, conteúdo, mas eu tiver um tempinho, eu vou fazer umas 40 questões só com tópicos relacionados à temática desse ano. Quais? A explosão em Beirute, medicamentos no combate ao coronavírus, alterações climáticas devido às queimadas na Amazônia, possivelmente serão os temas do Enem desse ano, se houver Enem, né? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Deixa eu ver outra questão. Deixa eu ver aqui. Questão do átomo. Também tem se falado muito essa questão do átomo, da fotografia do átomo. Buracos negros, pode ser que também caia, mas já puxa mais para a física. Medicamentos, soluções, máscaras. Máscaras são eficazes? São. Porque o vírus ele não é uma partícula atômica, ele é uma partícula de forma de proteína. Que proteína? Um RNA. Então, ele tem um tamanho considerável. Então, se tiver um filtro potente, ele é filtrado. Então, a máscara, ela salva a vida? Salva. Salva a vida. Se fosse anunciado máscara desde o começo de março, desde o período 16 de março aí que houve o início dessa pandemia, você ia ter uma redução drástica de mortes. Nós não teríamos aí uns 160 casos de morte no Brasil. Você teria uma quantidade muito menor. Eu me lembro que muitas pessoas botavam no status, olha, você não vai usar máscara, não use máscara. Máscara é só para os médicos, não faça essa besteira. Então, quem usou máscara se protegeu. Eu não achava chato, ainda mais que eu comprei uma caixa dessas máscaras cirúrgicas, então eu achava feio, né? Porque quando você usa uma máscara cirúrgica, dá a impressão que você está doente. Quando você olha uma pessoa na rua com uma máscara cirúrgica, hoje não, hoje mudou a concepção. Mas antes você, esse cara está doente, ele deve estar com câncer, deve estar com algum problema, uma leucemia. Então tinha esse preconceito, né? Tinha um aspecto negativo. Máscara nunca teve aspecto positivo, somente nos países asiáticos, né? China, Japão, que a poluição é muito alta, eles utilizam máscara justamente para resguardar a capacidade pulmonar daquelas partículas não entrarem no pulmão deles. Então, muitas pessoas bateram nisso, né? Quem usou máscara se protegeu. De certa forma, evitou de morrer. Eu usei muita máscara, graças a Deus, ainda uso, né? E minhas máscaras eu tenho um cuidado para ver se eu assopro nela, para ver se o ar não está passando. Eu não gosto daquela, eu gosto daquela máscara que fecha mesmo,
que você fica quase um pouquinho sem respirar. 3 camadas, eu gosto de 3 camadas, não gosto de 2. Tem gente que usa uma de neoprene, que é um tecido mais fininho, parece assim uma lycra, uma lycra, que você coloca no rosto, né? Então, eu não vejo proteção nisso. Então, tudo isso, né, de certa forma, graças a Deus, contribuiu, né, para que eu me resguardasse. Outras pessoas não usaram, infelizmente, né, por diversos motivos também vieram a falecer. Outras pessoas, mesmo com máscara, pegaram, né, e também tiveram seus problemas com esse vírus, né. A questão é, hoje em dia todo mundo tem que usar máscara. E, então, é isso, né, com relação a essa a nossa temática, né? O que eu falei, nós puxei um assunto aí um pouquinho mais amplo, né? Mas é importante que vocês tragam dúvidas, questionamento. O professor está ali para tirar dúvidas de vocês, está ali para orientar vocês, porque o ator principal da educação são os alunos que são o talento, a estrela, né? O brilho da estrela é de vocês. Nós só vamos lá e damos uma pincelada, colocamos um pouquinho para cá, nos colocamos um pouquinho mais para lá, né? Tiramos a poeira e aí o brilho maior é o aluno, né? Esse é o grande lance é esse. O aluno ele tem que saber que ele é o centro da educação, não é o professor. Já foi no passado, né? No ensino tradicional já foi o ator principal, né? Mas a gente vê que essa metodologia era uma metodologia falha, né? Então hoje nós temos uma metodologia que o aluno ele é o ator central, né? Ele que tem aquela capacidade de construção, né? A juventude hoje tem uma capacidade muito maior do que as minhas, por exemplo, né? As minhas possuem limitações, né? Eu não era digital, eu me tornei digital. Agora vocês não, vocês estão sendo digitais e vão ser cada vez mais digitais, né? Então, se na minha geração não se despertar e procurar também se adequar, porque hoje todo mundo está no ensino remoto. Uns não estão gostando, outros estão se adaptando, né? E eu acho que muito difícil alguém estar gostando, né? Na verdade é isso. Uns se adaptam e outros não gostam. Mas, né, desenrolar da história, a gente não sabe o que vai ser, né? Como eu falei, há de se ler essa resolução do conselho aí e ver o que está acontecendo no mundo, o que vai acontecer no mundo. Será que esse vírus vai estar aí? E aí, nós vamos para a escola? E aí, indo para a escola, será que todo mundo vai cumprir esse protocolo? Porque passando aí por Bacabeira, não olhei ninguém de máscara. Não olhei mais ninguém de máscara. Fui para Santa Rita quinta-feira à noite, numa reunião, dentro da escola, todo mundo de máscara. Fora, não olhei ninguém de máscara. Alguns alunos vieram me cumprimentar, né, sem máscara. Né, eu tive conversei com eles, né? Então, é complicado. Uma situação altamente atípica. Eu fui no supermercado, ninguém mais usa máscara, entendeu? Ninguém mais usa máscara. Não vi pouquíssimas pessoas usando máscara na Santa Rita, né? Isso me preocupou bastante, né? Porque seria ótimo, seria maravilhoso a gente poder não usar mais máscaras, que isso é imensamente chato. Usar máscara é muito chato, né? Você fazer uma caminhada é muito chato, né? A gente olha para trás assim, poxa, que tempo bom era o tempo passado, que a gente ia, andava para tudo quanto lugar, ia no parque, ia numa coisa e não via essa necessidade de usar máscara. Hoje, para tudo quanto é canto que a gente anda aqui em São Luís, a gente usa máscara. Então, é muito chato mesmo, né? Todo mundo quer que isso acabe logo, mas a questão é, quando é que isso vai acabar, né? De fato, oficialmente, não é isso? Não sei se tu tem esse questionamento na cabeça. Mas aí, tem mais algum questionamento, Eduardo? Quer fazer alguma outra pergunta? Pode perguntar pelo chat, não tem problema não, né? Você pode ligar a câmera se não quiser, Aqui eu deixo tranquilo aqui, porque estamos só nós dois aqui, está gravando. Eu vou deixar gravado para os outros alunos. Eu sei que é complicado. Esse horário, para mim, é um horário que é bem complicado, porque eu sei que os alunos, muitas das vezes, estão... Por exemplo, eu tenho alunos que o pai chama para trabalhar, lógico, né? Isso aí não tem nada de errado, né? Ajudar, não é nem trabalhar, ajudar o pai, né? Então, eu vejo que tem muitos alunos aí que estão
São bons alunos, são alunos talentosos. Eu sei que esse primeiro ano é um primeiro ano fortíssimo, certo? Eu me lembro do primeiro ano que eu peguei do IEMA, que foi da turma de 2017, e foram alunos muito bons, ganhamos medalhas, fomos para a UFMA, fomos para a UEMA, ganhamos medalha na UEMA, ganhamos medalha na UFMA. Nós viajamos, viajaram para Alagoas, viajaram para tudo quanto é lugar desse Brasil aí e ganharam medalha. Medalha de redação, medalha de química, medalha de física, só não biologia. Mas também tiveram muitos trabalhos importantes de biologia. Então foram uns alunos muito bons. Os de 2018 teve também uns alunos muito bons. Agora, esse de 2019, né, esses alunos de 2020 que entraram agora, 2019 também foram bons alunos também, bastante participativos, né? Esse de 2020, você já sabe como o IEMA todo funciona. Pô, muito, de 2019 para trás, ninguém sabia como funcionava o IEMA. Eles aprenderam dentro do IEMA. Mas vocês já sabiam como funcionava. Vocês já tinham até, inclusive, jeito de trabalhar de acordo com o IEMA. Vocês sabiam que era uma biblioteca, vocês iam na biblioteca pegar os livros, vocês sabiam o ritmo, então vocês já vinham nos ritmos aí das escolas municipais que vocês vieram, com um ritmo bom. E isso é ótimo, porque aí lança esses meninos, com certeza vai ter muita premiação, vai ter muito destaque. Então, esse 2020 eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado mesmo por causa dessa pandemia, porque tirou a oportunidade de ganhar medalha, de participar de eventos. Por exemplo, agora em outubro nós já estaremos indo para o MacBio, nós já estaremos indo também premiação da UFMA. Todo ano, graças a Deus, os alunos do IEMA de Bacabeira possuem premiações de química, né? Já estariam viajando, se preparando para viajar para o Rio de Janeiro, para a Olimpíada do Foguete e outras Olimpíadas mais, né? Mas, infelizmente, a pandemia ela veio para bagunçar tudo aí, para atrapalhar a nossa vida, mas a gente tem que se adaptar, né? Não, o ser humano ele tem uma grande característica que eu digo importante, né? Que é a capacidade de se adaptar a qualquer problema. Então, é mais um desses que nós vamos ter que se adaptar, certo? E aí, eu sei que a turminha do meu primeiro ano, eles estão chateados, né? E com razão. Né? Porque, poxa, tanta coisa que se programou para ficar em casa. Casa é chato, é enjoado demais você ficar em casa. Você engorda, eu engordei, eu já estava gordo, engordei mais. Né? Então, é coisa bem complicada. Mas a gente tem que fazer isso, Dada. A gente tem que procurar se organizar com relação à questão dos estudos. Né? Eu tenho uma pós-graduação que eu falei e eu já ainda não fiz nem a primeira disciplina. Eu estou que nem aquele aluno que teve dois alunos que chegaram para mim e disseram assim, professor, me manda o material desde março. Eita! Falei, meu filho, o que foi que aconteceu contigo? Desde março tu tá sem internet, tá sem celular, professor, desde março, agora que eu tô pegando o celular aqui com internet, professor, não tive. Não, tudo bem, isso aí é compreensível da parte de vocês, a gente sabe que isso acontece muito. Aí mandei todo o conteúdo pro cidadão, é muito conteúdo porque ele vai passar um tempão aí para poder nivelar com os outros. Mas enfim, é assim, eu tenho que criar vergonha na cara, tirar uma madrugada dessa daí e atualizar minha pós-graduação, né? E aí outras pós-graduações vão surgir e a gente tem que estudar. Né? O ser humano hoje, a grande característica de todas as pessoas, que eu ouvi de um cara que achei muito interessante, é a importância de você saber alguma coisa útil. Eu posso saber um monte de coisas, eu posso saber um monte de química, um monte de física, posso ter conhecedor absoluto, né? Mas se não tiver utilidade, aquilo não, eu vou acabar saindo pro obsoleto, né? Vamos ter alguma revisão sobre os assuntos? Nós vamos. Aí tu diz revisões com relação como em live ou vídeos? Ou então presencial na escola? Na escola, com certeza, nós vamos ter revisões sobre esses assuntos, certo? Presencial, sim. Nós vamos, por exemplo, primeiro ano, nós vamos, caso voltasse agora, nós teríamos, por exemplo, processo de separação de misturas, eu falaria bem rápido, porque é um assunto bem simplesinho, não ia puxar muito, não ia aprofundar muito. O que eu ia aprofundar seria leis ponderais, e aí eu pegaria mais uma semana, 2 ou 3 semanas, né?
reações químicas, classificação de reações químicas, como trabalhar com reação química. Aí eu ia puxar um assunto que eu não puxei no presencial, que foi no remoto, que foi balanceamento de equação química. Aí depois eu ia puxar modelos atômicos, que eu vi que boa parte aprendeu, boa parte com nota boa, né? É um assunto fácil, né? Não é um assunto difícil, modelos atômicos. 99% pegou bacana, certo? Eu ia dar uma pincelada sobre modelos atômicos e eu ia aprofundar em tabela periódica e distribuição eletrônica também. E aí já a gente partiria para ligações químicas, que é um assunto um pouquinho também complexo. E aí eu partiria também para funções inorgânicas. Então, quando voltar o presencial, que vai voltar em nome de Jesus, não se sabe qual é a data, mas a gente vai fazer uma revisão sobre esses tópicos tudinho. Vou fazer uma apostila, vou fazer uns tópicos. E aí, aqueles tópicos que forem fáceis, nós vamos falar rapidinho, acabou, passa para outro. Né? Vem outro, acabou, passou outro. Os mais difíceis, que são leis ponderais, distribuição eletrônica, tabela periódica, a questão de você saber, ó, esse elemento químico bem aqui, onde é que ele está na tabela periódica. Ou então, esse elemento químico aqui que tem essa distribuição, quem é esse elemento químico? Às vezes acontece. Isso aí são assuntos bem aprofundados, assuntos de provas bem elaboradas, né? Então, a gente vai fazer uma revisão sobre esses assuntos, sim. Eu creio que matemática também, eu acho que vocês foram muito prejudicados com essa matemática, porque vocês aprenderam, vocês acham que vocês estão estudando função, né? Função, à distância é brabo. É complicado, função. Função não é fácil. Função composta, essa é mais complicada. Porque o que acontece? A gente não tem que levar em consideração é só o conteúdo. Não, isso aí é besteira. Muitas pessoas acham assim, é fácil, eu dou o conteúdo aqui para o aluno aprende rapidinho pela internet. Não é isso, não é isso. É a questão que muitos não têm a bagagem para entender aquele assunto, né? E aí, professor, esse cálculo aqui eu não entendi, ó. Como é que o senhor fez esse cálculo aqui? Aí, o meu filho, isso aqui é regra de 3. Tu te lembra de regra de 3? Não. Então, aí já quebra aquele assunto. Já quebra. Em reações químicas, que eu estou falando, que é um assunto que muita gente voou. Por quê? Porque utiliza a regra de 3. Aí eu tenho que chegar em sala de aula e dizer, ó, regra de 3 é assim, galera. Ó, você pega esse aqui, coloca aqui, esse outro aqui, ó. Esse está para esse, assim como esse de baixo está para esse. Aí o que tu faz? Multiplica fazendo um X, cruzando. O de cima tu multiplica com o de baixo tu multiplica com o de cima. E aí tu iguala com uma equação. Aí muitos também, mas eu não lembro muito bem como é a equação. Aí lá vai você ter que puxar de novo a equação. Eu digo isso pro lado de química. Imagina em matemática. Que é muito fácil o cara dizer assim, ó, essa função aqui é f de x igual a 2x mais 6, que é igual a 10. Aí tu pega esse 6, passa por um sinal trocado, ele fica menos 6. Aí 10 menos 6, 4. Aí 2x é igual a 4. Então, o que tu faz? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, isso aí tudo falando virtualmente, remotamente, para ser fácil para quem já sabe. Mas para quem não sabe, é uma coisa extremamente complexa e gera o que realmente está acontecendo com a maioria dos alunos. Eu não estou entendendo, eu largo isso de mão. Não é isso? Não é isso que está acontecendo? Muitos dos assuntos que vocês estudam, vocês não estão compreendendo e vocês acabam por abandonar um pouquinho, deixando de lado, né? Então a gente tem que fazer um esforço, né? Eu acho que eu ainda vou propor para a escola isso, um nivelamento de matemática, porque tem muito aluno que não entende. Aí a gente vai perguntar, ele fica com vergonha de dizer. Aí muitas das vezes a pergunta dele é sobre o que eu estou falando, uma regra de 3, porque a regra de 3 é o feijão com arroz da química. Certo? Tem que saber a regra de 3. E é simples, não é difícil. A regra composta ela é mais chata. A regra de 3. Então, ao invés de fazer uma regra composta, eu faço 2 regras simples. E o aluno consegue entender. Né? Eu sei, porque eu já vi vários primeiros anos, e todos os primeiros anos têm problema com equação, com número. Às vezes parece besteira. Muitos vão dizer, professor, isso é muito besta, professor. Todo mundo sabe isso. Não. Nem todo aluno sabe. Regra de sinal, mais com mais dá mais com menos dá menos. Na multiplicação e na divisão, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos. É isso? Na multiplicação e na divisão. Aí se tu tiver uma soma subtração, se tem 2 números com sinais negativos, conserva o sinal do maior e subtrai.
Dois números negativos, conserva o sinal de negativo e soma. Então, tem aluno que não sabe dessas regras. Potenciação, né? Um 2 ao quadrado, um 3 ao quadrado, o que o menino faz? Ele pega, peraí, 2 a terceira é 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Pronto, e larga lá. Aí tá errado, né? Então, tem todas as questões aí. Então, é basicamente isso, Eduardo. Nós vamos fazer revisões sobre isso aí, né? Não sei se tu tem meu zap, tu pode anotar, né? Eu vou colocar essa discussão que a gente fez aqui, né? Com relação a toda a questão do questionamento dos alunos, né? Se eles tiverem interesse, eles assistem. Se não tiverem, me procuram pelo WhatsApp que a gente pode tirar essa dúvida, tá bom? Mais alguma coisa tu queiras vai apresentar aqui? Tá ok. Então, qualquer coisa tu já me sabe. Tem meu zap aí, me procura. Nós vamos ter a Olimpíada de Química, certo? Vamos ter premiação e o melhor aluno vai ter uma premiação muito boa aí, tá certo? Aguarde que eu já mandei para a gestora, Jeane, para a Vanessa, e nós vamos ter uma Olimpíada virtual. As medalhas eu vou deixar na escola e os primeiros, segundo, terceiro lugar, aluno destaque, nós vamos botar aluno para fazer desenho, o melhor desenho vai ganhar medalha. Então vai ter medalhas não só para a Olimpíada, mas vai ter medalha para um conjunto, tá certo? E aí nós já vamos colocar essa Olimpíada também para funcionar. Está previsto aí para novembro, beleza? Nossa Olimpíada virtual, né? Interessante para fomentar os meninos a estudarem um pouquinho mais. Então, beleza aí, boa tarde.